Paz seja convosco, quem vos cumprimenta é o pastor Tatsuo Kojima, pastor titular da 81ª Igreja do Evangelho Quadrangular, situada na rua Professora Carme Lima de Almeida, 221, Vila Vera Lúcia, Bacaxeri, Curitiba, Paraná. É com alegria que nesta oportunidade aqui estamos para trazer a palavra de Deus aos vossos corações, para que o Senhor possa estar falando ao meu, ao teu coração nesta noite, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e procurar principalmente colocar em prática a palavra que nós temos ouvido, porque a Bíblia diz que nós não devemos ser somente ouvinte, mas precisamos ser praticante da palavra de Deus. Eu quero desde o início já, para estar dando abertura, ler a palavra de Deus que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 18, o verso 15 a seguir, verso 18, capítulo 18, verso 15 a seguir, que está escrito: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se te não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Amém. Então nós, olhando para termos de igreja, uma das dificuldades maiores que nós encontramos e vemos entre os irmãos, na verdade, é a falta de perdão. Aí muitos dizem, mas eu perdoo. Mas não devemos esquecer que o ressentimento sempre há. Porque de repente eu posso aborrecer o irmão por qualquer coisa, e o irmão fica ressentido por causa disso, e na verdade fica com mágoa. E de repente também o irmão também pode fazer alguma coisa e eu ficar ressentido com aquilo que ele fez. Então nós devemos tomar muito cuidado com esse lado da palavra de Deus que fala sobre perdão, que na verdade nós precisamos fazer o quê? Estar livre do ressentimento, da mágoa e verdadeiramente perdoar. E nós, olhando na palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 6 também, então nós estarmos meditando juntos, nós vamos no capítulo de Mateus, capítulo 5, e o verso 6, 23, que está escrito: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra ti, a Bíblia diz, deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro, e depois vem, entrega a tua oferta, para que não aconteça que na verdade seja entregue ao juiz, o juiz entregue ao oficial, e o oficial encerre na prisão. E Jesus disse, eu vos digo que não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil. Então tem muitos cristãos, na verdade, pagando ceitil à toa. Está passando por problema, dificuldade, luta terrível, e ora, faz campanha e as coisas não acontecem. Por quê? Porque na verdade ele não procura acertar as coisas. Então muitas vezes nós podemos até dizer, mas eu não tenho nada contra a vida daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, pastora, ou daquele dirigente, ou quem for. Mas de repente a pessoa, na verdade, ela está ressentida com a gente. A pessoa está ressentida com a gente. E se a gente sabe que a pessoa está ressentida, qual o procedimento? É dizer, o problema é dela. Não, nós temos que fazer o quê? O texto que nós acabamos de ler anteriormente ali, no capítulo 5, verso 26 de Mateus, fala que é para nós fazermos o quê? Se nós levarmos a oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra nós, a Bíblia diz que não é nem para entregar, é para deixar lá, porque deixar é uma coisa, entregar é outra. Entrega quando você entrega para Deus. Agora deixar, a Bíblia diz que é para deixar, quer dizer, Deus não aceita nem oferta, nem dízimo, nem oração, nem petição de ninguém que na verdade sabe que alguém está com mágoa, com ódio, com ressentimento e não procura ir acertar. Então tem que se procurar acertar, porque se não acertar, diz a Bíblia que é entregue ao juiz. O juiz
entrega ao oficial, e o oficial, diz a Bíblia, que encerra na prisão, e o Senhor disse, nunca, não vai sair de lá enquanto não pagar o último ceitil. Então muitos cristãos, na verdade, estão pagando ceitil, estão sofrendo por falta de pedir perdão. Então nós temos que aprender na vida, que nós devemos aprender a fazer o quê? Pedir perdão, e temos que também saber também perdoar. Por quê? Muitas vezes nós não sabemos, mas magoamos pessoas, e muitas vezes nem sabemos também que a pessoa está magoada conosco. Certa ocasião, eu estava conversando com uma pessoa ali, estava até pregando a palavra de Deus, falando sobre o perdão, terminou o culto, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, a minha mãe, na verdade, ela tinha muito ódio do Senhor, tinha mágoa do Senhor. Eu falei, mas meu Deus, eu nunca procurei, né? Porque eu saiba, nunca magoei, nunca entristeci essa irmã. Ela disse, olha, ela ficou magoada, entristecida com você, porque você, na verdade, você não convidou ela para o casamento do seu filho. Eu disse, minha irmã, não é para justificar, mas a hora que meus filhos iam casar, todos eles, eu falei, vocês convidam quem vocês quiserem, na verdade, né? Então, de repente, não foi convidada a irmã ficou magoada comigo acerca dessa situação, que nem eu sabia. Então, louvado seja Deus que eu fiquei sabendo e tive a oportunidade de poder acertar essa situação. Então, na vida é desse jeito também. E olhando para esse texto que nós acabamos de ler agora, nós vemos o quê? Que o Senhor Jesus, na verdade, disse, se o teu irmão pecar contra ti, então tem pessoas que pecam contra nós. Então diz a Bíblia que é para nós chegarmos até a pessoa e repreender. Em outras palavras, não é quer dizer chegar com grosseria, com mal educado, ou nervoso, ou bravo, mas chegar e conversar, falar, irmão, aquela coisa que você fez para mim, na verdade, eu fiquei sentido, aborrecido com essas coisas que você fez. Então, chegar educadamente, não é chegar lá e já gritando, brigando, porque você fez isso ou fez aquilo comigo. Não é desse jeito, mas é chegar com muita calma, muita tranquilidade, orar e dizer, olha, você, na verdade, pecou contra mim por causa disso daqui, assim, conversa com o irmão. E a Bíblia diz, se o irmão, na verdade, ouvir, ganhaste o irmão. Mas se não ouvir, diz a palavra de Deus que deve fazer o quê? Deve procurar 2 ou 3 testemunhas. É interessante quando a Bíblia diz que é para nós procurarmos o irmão que pecou contra nós e conversar com ele. Infelizmente, muitos cristãos não fazem isso. Quando a pessoa peca contra ele, vem de ele procurar a pessoa que ofendeu ele, que de repente ofendeu, na verdade, entristeceu ele, vem de ir lá conversar com ele, falar dessa situação, infelizmente fica falando para outro irmão, para outra irmã, e vai passando isso aí, já virou fofoca, e nessa coisa aí Deus não está presente, e Deus jamais vai estar de acordo com essa situação. Então, na verdade, como nós, de repente, temos coragem de falar para as pessoas o que a pessoa fez, nós temos que ter a coragem também de chegar até irmão ou irmã que nos ofendeu e chegar e conversar com a pessoa que, na verdade, nós fomos ofendidos, fomos machucados com aquela atitude, com aquelas palavras, aquele procedimento que houve. Então, nós temos que ter coragem de falar. E diz a Bíblia, se tudo sair bem ali, diz a Bíblia que ganhaste o irmão. Mas se não aceitar, diz a Bíblia, o que nós devemos fazer? É pegar duas ou 3 testemunhas e, na verdade, conversar, falar, irmão, aconteceu isso entre nós, eu fiquei aborrecido, triste, eu fiquei triste com o irmão, conversei, mas ele não está acertando. Então, os 3, com certeza, 2, 3 vai estar junto, vai estar falando, não, o negócio é perdoar, porque todos nós vamos morar no céu, e precisamos perdoar para entrar no céu, porque sem perdão não tem entrada no céu, e se nós não perdoar e não pedir perdão, não entra no céu. Então deve conversar sim. Mas se ainda essa pessoa não aceitar, diz a Bíblia que leva à igreja. Muitas pessoas dizem, então esparrama na igreja toda, conta para a igreja toda. Não, não é isso aí. Porque na verdade o responsável pela igreja é o pastor da igreja. Então leva até a presença do pastor, explica a situação, dizendo aconteceu isso, não foi. Agora, se ele não aceitar, como diz a Bíblia, então trata como um pecador, um publicano que não quer nada com as coisas de Deus. Então, no reino de Deus, nós vemos que o perdão é a essência de tudo.
Por que nós devemos valorizar muito o perdão? Porque Jesus também, nós não merecíamos ser perdoados, mas Jesus não olhou para o nosso pecado, para os nossos erros, mas ele morreu naquela cruz por mim, por você, por cada um de nós. Então ele, sendo sem pecado, se fez pecado, nos perdoou, nos amou. Então nós devemos fazer o mesmo que ele fez, nós devemos fazer o mesmo que ele fez. Se ele pediu, se ele perdoou, então nós temos que perdoar também. Assim, na cruz do Calvário, quando Jesus está passando por aquele sofrimento terrível, ele na verdade mostra na verdade o que é perdão. As pessoas estavam ali crucificando, matando, mas ele disse: Pai, perdoa os teus pecados, porque ele não sabe o que faz. Nós vemos Estevão também, que era um homem de Deus também, pregador da palavra de Deus também, que jogaram pedra nele até Saulo consentiu na morte dele, também ajudou, mas ele disse: Senhor, não impute seus pecados. Então nós vemos pessoas que na verdade perdoaram e estão na glória eterna. Nós vemos o caso de José do Egito também. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, passou ali na casa daquele general como escravo, depois ele foi difamado, foi preso, e depois daquela situação que ele estava lá, mais tarde Deus o honrou, tirou da prisão e colocou como governador do Egito. Mas nós vemos que, na verdade, em todo o tempo ele perdoava os seus irmãos. Na verdade, ele perdoava de tal forma os seus irmãos, que quando seus irmãos foram até ele para pedir ajuda, porque não tinha comida da onde eles estavam, que foram pedir ajuda, depois ele se revelou dizendo que era irmão e disse: olha, não vou fazer mal nenhum para vocês. E ele fez o quê? Deu as melhores terras que tinha no Egito para os seus irmãos. Por quê? Porque José, na verdade, tinha perdoado. Então nós sabemos que o segredo da nossa vitória, na nossa caminhada espiritual, na nossa perseverança, e nós chegarmos um dia na glória eterna, passar os portais eternos, é preciso, na verdade, aprender a perdoar, é preciso também aprender a pedir perdão também. Tanto pedir o perdão como perdoar é uma dádiva que Deus deu, e só tem isso daí quem tiver, na verdade, o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo, na verdade, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então que nós devemos aproveitar, buscar a presença de Deus, aproveitar para perdoar as pessoas, pedir perdão para as pessoas. Então aproveite esses tempos agora que você está na tua casa, peça perdão para a sua família, peça perdão para os seus filhos, peça perdão para os familiares e acerte, procura viver da melhor maneira possível, porque Jesus, na verdade, nós sendo mal, sendo terrível, nós estávamos todos condenados, mas Jesus nos perdoou, ele morreu por nós, levou os nossos pecados, e ele quer que, na verdade, nós também tenhamos esse ministério da reconciliação, e que nós possamos ter essa reconciliação com todos. Aproveite esse momento para estar meditando, para estar buscando a presença de Deus, vai pedindo perdão daqueles que você maltratou, e também aquele que maltrataram vocês, aproveita, procura essas pessoas, perdoa essas pessoas também, e com certeza as bênçãos estará correndo atrás de cada um de nós. As bênçãos que vão nos alcançar. Nós não precisamos nem correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos nos alcançarão. Então, nesse momento, eu quero orar a Deus, pedindo que Deus venha perdoar você também. Quem sabe você que está desviado, está longe dos caminhos de Deus, peça perdão para Jesus, peça perdão. Uma vez que você pediu perdão para Jesus, não importa o que você fez, mas se você pediu perdão, se arrependeu daquilo que você fez, não deixe o diabo ficar acusando que você fez isso. Você vai dizer para o diabo: eu fiz, mas eu já pedi perdão, Jesus já me justificou, já me purificou. Então não deixa o diabo te acusar, vai, peça perdão e perdoa, acerta a sua vida com Jesus, porque nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, nós não temos segurança se daqui a pouco nós estamos vivos, porque ninguém tem segurança em estar vivo, se vai estar vivo ou não está vivo, ou vai estar morto. Então nós precisamos saber que nós precisamos estar bem com o Senhor, que quando partirmos desta terra, possamos alcançar a glória eterna. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Eu quero orar por vocês neste momento, para que o Senhor dê saúde, dê paz, dê alegria, comunhão, e principalmente colocar no meu, no teu, no nosso coração, essa dádiva maravilhosa de perdoar e pedir perdão. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite diante da Tua presença. Nós estamos aqui
reunido em Teu nome, Senhor, juntamente com os irmãos e irmãs, para glorificar o Teu nome, Pai. Ajuda nós perdoar, Senhor. Ajuda nós pedirmos perdão também, Senhor. Porque, meu Deus, o diabo coloca essas coisas terríveis na nossa vida e faz de tudo para que nós não perdoamos e nem pedimos perdão. Então, nos ajuda a perdoar, a pedir perdão, porque o Espírito Santo está conosco, e se Ele está conosco, Ele nos ajuda, Pai. Ó Espírito Santo maravilhoso, adentra cada casa, cada lar, cada coração, transformando, libertando e dando a vitória. Em Teu nome estamos orando pela cura agora, aquele que está enfermo seja curado, aquele que está oprimido eu repreendo, ordeno que toda essa opressão saia, em nome de Jesus, que eles recebam a cura, recebam a libertação e a vitória. Meu Deus, abra as portas, meu Deus, para a vida deste irmão, dessa irmã, não deixa faltar o pão de cada dia, mas sustenta e dê a paz, dê a bênção e a vitória, porque nós cremos no Teu poder, na Tua providência e louvamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor mesmo diz, quando tiver 2, 3 reunidos em meu nome, o Senhor está no nosso meio, e toda vez que nós vamos acertar uma situação, conversar uma situação, pedimos que o Senhor possa estar presente, e aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, aquele que desligar aqui na terra será desligado no céu. Então nos conceda essa graça, porque em tudo, no lado de perdão, pedir perdão, o Senhor se faz presente, certo? Dessa bênção, dessa vitória, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Avisamos os irmãos, as irmãs, que na verdade a igreja está aberta sempre na terça, na quinta e no sábado no horário de 19h30 até as 21h. Sempre tem um pastor lá para te atender, para orar, para te ouvir, quem sabe você precisa de uma palavra, ele está lá para te atender também. E também no domingo, no horário das 9h30 às 11h, e no horário das 19h até as 20h30, também tem pastores lá que estão ali para receber vocês, para que vocês possam receber uma oração, uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, e com certeza eles vão estar abençoando a cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos pela sintonia, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço do pastor Kojima.